Deu? Deu sim. Cadê as meninas? É que eu mandei os links. Oiê! Quem entrou? Cadê o povo? Quero ver a cara. Eu tô até descobertinha, hein? Fran, Vamos ser cada vez e mais aí? não só de direção Quem mais? Oiê! Tô com a câmera desligada porque eu já tô na cama. Eu tô aqui, ó, descobertinha já também. Eu tô com o caderno. Eu também tô com o meu, ó. Todo mundo CDF aí, hein, galera? Quem mais? São tantos problemas que não tem fim. Quem tá com som? Oiê, boa noite. Oiê, tudo bom, Mari? Tô bem, e você? Eu tô bem também, graças a Deus. Tudo certo, retorno da viagem? Bora voltar, né? Bora fazer a coisa acontecer. Porque Exato. é dureza. A gente fica de férias, mas depois a gente não vê a hora de voltar, né? É dois sentimentos, de viajar e voltar. A gente E valoriza a aí? rotina depois, né? Nossa, demais. É a Mônica que tá ali em cima? Não. Mônica? Tudo bom? Mari, tá só com a fotinha. Dani. Bom, gente, já são 8h10. Quem consegue me falar aí? 8h06. Vamos esperar mais uns minutinhos, então, né? Pra gente poder conversar. Como que vocês estão? Conseguindo assistir as aulas? Participaram dos módulos? Sim, eu assisti todas até agora. Ai, que bom. Estão conseguindo colocar em prática, porque mais importante que assistir é a gente, pelo menos, tentar, né? Colocar em prática. Ah, aos pouquinhos vai, né? Bastante coisa. Isso. E assim, todo curso que a gente faz, toda mentoria, não importa, congresso, a gente não vai colocar 100% em prática, né? Mas, às vezes, aqueles 30, 40% que a gente coloca já é muito significativo para fazer a diferença na clínica. Porque, às vezes a gente até se cobra, né? De tipo, ai meu Deus, mas eu tinha que fazer 100%. Não, 100% a gente não vai conseguir fazer, gente. Isso é fato. Mas, até porque tem coisas que às vezes não funciona para a tua personalidade, para o jeito da a dinâmica da sua clínica, mas sempre alguma coisa vai fazer a diferença. Todo momento eu tô tentando mudar alguma coisa dentro da clínica, sabe? Porque essa mudança ela gera uma reação e a gente acaba mudando os nossos resultados também. E aí, como foi o mês passado para vocês? Bom, ruim, médio? Bateu meta? Não tem meta? Porque tem gente que às Médio, vezes também nem tem meta. Hã? médio. Médio, em relação aos meses desse ano, foi médio. Isso, foi médio. Em relação aos meses, né? Uhum. E o restante? Então, esse ano eu tô achando que tá mais devagar a coisa. O ano passado eu achei que tava melhor. Eu sinto um ano mais. A gente tem que fazer mais esforço, a sensação que eu tenho. Exatamente. Mais Mais esforço. esforço. Tipo, o ano passado era um pouco menos de esforço. Isso. Agora é meio que, sabe assim, é uma luta semanal, diária, mensal. Uhum. Isso, exatamente. Mas isso aí é para todo mundo, gente. Eu acho que isso tem muito a ver com o momento financeiro do país. Então, é algo que. Bom, mas eu tenho uma coisa comigo. É na crise que a gente se diferencia dos pequenos para os grandes, porque não é todo mundo que consegue passar por uma crise. Então, se a gente conseguir manter, equilibrar, equilibrar a entrada, saída, ter a lucratividade ali, ok? No final, ganha quem é mais forte. E eu não falo forte de faturar muito, nem é sobre isso. É equilibrar as contas ali no final do mês. Que, gente, tem uma coisa que é muito válido pra gente. A gente fica muito preso a números. Tem até as meninas aqui que são de outra
mentoria, a gente fica muito preso em números, porque todo tempo a gente está vendo pessoas que faturam muito, né? Você fala, nossa, fulana fatura 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, por aí vai, né? Mas uma coisa que eu tenho, isso vem desde a época da clínica do meu marido, eu aprendi isso desde antes de fazer odonto. Não importa quanto você fatura, importa quanto sobra. Essa é a conta. Não adianta você faturar 400 mil se você tem uma despesa lá e investiu demais e tá sobrando 80, por exemplo. Às vezes aquela que fatura 100 tem uma despesa super baixa, tá faturando 80 líquido. Quem que tá ganhando mais? A que fatura 100, porque ela trabalhou muito menos que você, 4 vezes menos que você. Sabe? Então, assim, eu tento, na minha clínica hoje, equilibrar muito esses números. Porque senão a gente só trabalha para pagar conta e investir em material e comprar coisas. Nem é no módulo aqui, tá? Eu nem comecei, mas eu já tô falando isso. Então, assim, lá na clínica a gente faz um controle de estoque rigoroso, muito organizado, porque quando a gente vê, tá tudo preso, o nosso dinheiro tá preso no armário. Sabe? Você vai comprar uma tecnologia, é legal comprar uma tecnologia, mas tem que ter uma organização, um planejamento, um faturamento ali para você já colocar a tecnologia, depois colocar a segunda, depois colocar a terceira. Porque senão, no final, a gente. Não sei vocês, eu já fui assim, tá? No meu início, eu investi tanto, mas foi tudo muito proposital, né, para eu chegar onde eu tô hoje. Que eu lembro que tinha meses que eu falava assim: meu Deus, foi tão bom, trabalhei tanto, mas não sobra dinheiro. Sabe? Então a gente tem que chegar nesse equilíbrio de mesmo que você faturar, que o mês, igual você falou, foi médio. Mas no final você falar assim, nossa, foi legal, sobrou dinheiro, consegui colocar na aplicação, consegui pegar meu Prolabore, consegui investir, sabe? Isso é prazeroso. E nem importa quanto, porque eu conheço muitas pessoas, gente, que faturam, colegas minhas, assim, tipo, faturam bem, mas tem uma péssima gestão, uma péssima administração, e no final ela não. Tipo, ela não consegue. Fatura muito bem, mas ela não consegue dar uma entrada, por exemplo, numa máquina. Ela tem que parcelar até a entrada. Adianta. Às vezes o pequeno consegue. Né? Então vamos lá. Vou começar, tá? Tá gravando já. E vocês podem me interromper e perguntar, porque nem tem muita gente hoje aqui, então nós somos um grupinho pequeno. Vocês aproveitam para a gente conversar sobre isso. O que eu separei para a gente falar hoje? Sobre contratação, bonificação, metas, delegar e um pouco da consulta. Beleza? Tem bastante coisa, mas assim, é bastante tópico, mas não tem tanto, a gente vai ficar horas falando sobre cada tema, tá? Só para eu saber uma coisa, todo mundo aqui tem alguma funcionária na clínica ou trabalha sozinha? Tem funcionária, tem funcionária, tem funcionária, tem funcionária. A Dani não tem. Tem também? Tem. Quem mais? Raquel? Não tem, né? Ah, Raquel tem. Eu lembro que tinha alguém que falou que o primeiro passo era contratar. Era contratar. Vocês lembram quem que era? Tem alguém na mentoria que não tinha funcionária. Bom, enfim. Vamos lá. Então, assim, ó, para quem tem uma funcionária, está pensando em contratar, então a gente vai falar sobre a contratação. Como que a gente faz a contratação lá na M-Klein. Hoje já mudou, mas eu vou começar como funcionava na clínica e depois eu chego como que é hoje, porque talvez como é hoje na clínica não é a realidade de vocês, tá? Mas no começo quem fazia a contratação era eu fazia a contratação das funcionárias. Sempre tem uma frase, né, que vale para todo mundo, né? Sempre contratei pelo caráter e depois desenvolver a habilidade. Isso é uma frase que vocês já devem ter ouvido falar, e é isso, a gente contrata caráter e desenvolve habilidade. Não adianta a gente ficar procurando a melhor funcionária que trabalhou na clínica de fulano, ciclano, se na verdade o caráter dela, a forma como ela faz, o entrosamento que ela vai ter na equipe, o jeito que ela não vai respeitar a cultura da empresa, não vai adiantar nada, porque a gente não consegue treinar isso, né? O caráter. A habilidade você faz. Então, desde a época da HK, eu lembro que o André falava assim, não contrata essa não, porque essa daí nunca trabalhou em clínica odontológica. Eu falava assim, André, essas são as que eu mais gosto.
Porque você contratou, você viu que ela tem jeito. Porque tem pessoas que você já vê de cara o entusiasmo, a alegria. A gente trabalha com isso, né? Então, tem pessoas que você já vê. Eu tenho certeza que vocês devem ter funcionário ali que vocês já sabem que vocês têm que mandar embora, estão só enrolando para mandar embora. Porque a gente sabe quando é o perfil e quando não é o perfil. Então, eu sempre contratei. Lá na clínica, a gente tem uma regra. Todo funcionário que eu contrato, ele tem que fazer uma diária. Então, não está contratada, ela tem que fazer uma diária. Então, a gente vai conversar e fala, ó, quero que você passe um dia aqui na clínica, tudo bem? Ah, eu não posso, eu trabalho. Ah, você vai ter que se organizar lá, porque eu não consigo te contratar se você não passar um dia na minha clínica. Começou com empecilhos, já é um critério. Gente, é assim, não contrato. Faltou na entrevista, não contrato. Pode ter a justificativa que for, não contrato. Porque assim, a não ser que ela venha antes e fale, daí não é falta. Se ela, né, olha, aconteceu um imprevisto, meu filho ficou doente, quebrou o braço, tal. Mas faltou na entrevista, não vou. Não contrato. A primeira impressão para mim conta demais. Então, o jeito que ela chega, a unha que ela tá, como ela tá vestida. Eu já deixei de contratar uma menina que chegou com shorts desse tamanho e barriga de fora. Porque se ela foi assim numa entrevista, ela vai me dar problema na hora de se posicionar, de usar um uniforme, de ter uma postura. Então, assim, eu sou bem. O perdão da palavra, não sei se vocês vão me entender, mas assim, eu sou fria nesse momento. Eu sou bem fria. Então, assim, eu tô o tempo inteiro analisando o comportamento dela antes. Então, não pode fazer uma diária, eu já não contrato. Por quê? Eu preciso que ela passe um dia na minha clínica. Eu tenho que ver ela mexendo no WhatsApp, eu tenho que ver ela falando com uma paciente, eu tenho que ver algumas coisas para eu poder fazer ela ficar um pouquinho mais. Né? Então, eu já não vou contratar ela assim de cara. Depois que ela passa uma diária na minha clínica, aí a gente deu tudo certo. Normalmente, o que eu faço? No mínimo 3, para eu ter um padrão de escolha. Então, vamos supor, a Mariana e a Mônica são entrevistadas, né? Eu sempre tento colocar mais que uma, porque é por amostragem, gente. Nós não vamos conseguir saber se essa pessoa é boa se só tem uma. Você tem que ter no mínimo 3 para olhar e falar assim: a Mônica é melhor que as outras duas. Eu tenho que ter um parâmetro, entendeu? E aí eu marco uma diária com cada uma. E aí, depois que foi dando certo, a gente passa para o segundo estágio, né? Mas a primeira coisa é a diária e pegar referência. Mínimo de 2 referências eu pego. Não importa, eu não quero saber se ela trabalhou na clínica de vocês, de harmonização. Eu pego referência em relação a caráter. Ela mexia com dinheiro? Ela deu algum problema para você? Ela era de faltar? Alguma coisa nesse sentido. Tinha responsabilidade? Eu quero saber mais sobre o caráter. Porque lembra que a habilidade a gente treina depois. Né? Então eu pego. Vocês estão anotando aí? Pego referência, faz uma diária. Tá anotando, né? No mínimo 3. Se tiver mais, ótimo. Mas eu sei que é difícil, né, gente? Às vezes baixar 3 tá difícil. Para entrevistar 3 tá difícil, né? Mas, mínimo 3. Tem que ter 3. Porque senão você não tem um parâmetro se essa pessoa é boa ou não. E aí depois eu decido. Então, nesse dia que elas vão para fazer uma diária, como eu tenho mais funcionárias, eu também escuto as meninas. Porque eu preciso. Não pode chegar aquela pessoa que tá as outras 6 assim, ó. Ai, não gostei, ela é difícil. Então, eu escuto as outras meninas. Mas eu também não levo muito ao pé da letra tudo que elas fazem. Por quê? Chegou uma pessoa nova, parece que já ninguém gosta dela, né? Já vira todo mundo contra aquela pessoa. Eu só falo, ah, mas ela não sei o quê. Eu falo assim, gente, ela foi educada com vocês? Ela mexeu nas coisas de vocês? Ela falou bem com a paciente? Né? Ela deu atenção para a paciente? Ela se preocupou com isso? Sim, não, isso aí sim, doutor. Beleza, eu não quero saber de picuinha, que ela não conversou com você, que ela é prima de uma amiga que não gosta de você, porque senão a gente não contrata ninguém, tá? Falo isso para vocês que eu tenho certeza que alguém aí, vocês devem ter uma funcionária, e quando vocês contratarem a segunda, vocês vão perceber esse movimento da primeira meio que enciumada, não querendo deixar a outra fazer outras coisas. Então é muito importante a gente não dar muito ouvido para isso, porque senão você não cresce e não contrata ninguém.
Hoje mesmo eu tive uma reunião com uma funcionária que pediu para fazer uma reunião comigo, porque eu tive uma funcionária que estava de licença maternidade e ela voltou. Quando ela voltou, eu tive que devolver uma função que era dela, só que essa outra já estava fazendo e ela ganhava bonificação por isso. E aí ela veio conversar comigo que, tipo assim, estava achando meio ruim, entendeu? Daí eu falei: não, calma, vamos lembrar como que funcionava isso aqui há 4 meses atrás. Ah, é verdade. Porque a gente tem que estar ali sempre como líder, direcionando as meninas, porque senão elas não conseguem trabalhar em equipe. É uma meio que brigando com a outra e uma não quer dar serviço para outra porque quer mostrar que é melhor, tá? Depois que elas fazem essa diária, e ali eu vou ficar atenta a vários pontos, nesse dia eu tento, em vários momentos, olhar o comportamento dela, tá? Então, assim, monta uma bandeja para aquele paciente que chegou, faz um cafezinho. Gente, a gente tem que ter paciência, ela não vai fazer igual a outra nossa funcionária. Mas tem coisas, capricho, jeitinho de fazer, que a gente olha e a gente já sabe se tem jeito, se leva jeito ou não, tá? Depois disso, aí eu faço o contrato de 3 meses de experiência. Funcionário novo, eu não dou bonificação, eu não dou nada durante 6 meses. Tá? Então ela já sabe disso no dia que eu contrato. Porque ela vai ver que as outras meninas ganham e ela não. Então eu falo assim, ó, você vai fazer um contrato de 3 meses de experiência comigo. Eu sempre faço isso, tá? Por conta, depois, se não der certo, mandar embora os encargos, tudo fica melhor. E aí, depois de 3 meses, eu contrato ela, né? Fidelizo ela ali na clínica. E ainda assim, ela vai levar mais 3 meses para entrar no esquema de bonificação. Porque tá muito novo. Né? Assim, a gente tem que entender a hierarquia da clínica. Senão as outras funcionárias ficam chateadas, né? Ai, chegou agora e tá ganhando mais que eu, enfim. Então, assim, eu respeito muito isso, eu vou dando sempre oportunidades melhores para quem já está comigo. Quem entra nova, ela entra realmente no nível mais abaixo, e aí ela também tem potencial de ir crescendo. Com 6 meses, eu volto e sento com ela, e aí a gente conversa. Ó, então, a partir de agora, eu fiz isso com uma funcionária que deu 6 meses mês passado. Mês passado, ela entrou na bonificação esse mês, tá? Deu para entender como funciona a contratação da clínica? Vocês têm alguma dúvida? Pode perguntar. Pega o currículo, peça o currículo. O currículo, eu analiso sempre eu pego os telefones, tem que ter telefone de onde trabalhou, tá? Sempre tem que ter telefone lá para poder pedir referência. A gente pede referência mesmo. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Muita gente não pede referência, tá? E já aconteceu de eu ligar em locais de funcionário tá sendo processado porque roubou, tipo, 5 anos no lugar. Ela, nossa, que ótimo você está pedindo referência, porque essa pessoa já trabalhou em tal lugar, e ninguém nunca pediu. Então, assim, peçam referência. E eu gosto de fazer esse esquema aí, tá? Da diária. Essa diária eu vou direcionar de acordo com o cargo. Vamos supor, você quer contratar uma pessoa para o marketing. Então, eu vou pegar essa pessoa, ela vai ficar um dia, não vai fazer uma diária? Nessa uma diária, eu vou falar para ela assim, ó. Eu quero que você faça um vídeo de posicionamento da doutora Micheline. Como é o posicionamento da doutora Micheline? Porque eu quero que ela... eu quero ver se o vídeo que ela vai fazer vai se conectar com o meu cliente ideal. Porque ela sabe o meu posicionamento. Então, ela tem que entender mais ou menos como que vai ser o nível desse vídeo. Eu quero que você faça um vídeo da experiência da clínica e eu quero que você monte um caso de antes e depois para mim. Então, esse é o trabalhinho, a tarefinha dela na diária. Por isso aí, vamos dizer que você já consegue dizer se dá para contratar ela ou não. Claro que depois vão ter outras coisas, mas, gente, tem coisas que a gente não consegue ver num dia só. Mas entre olhar só o papel e conversar com ela, ai, aí, o que você fez? Eu gosto sempre de pedir nessa diária para ela colocar a mão na massa. Então, por exemplo, é para um administrativo? Olha, eu gostaria que você fizesse uma planilha do Excel para mim, sabe? Faz uma planilha do Excel para mim, do meu estoque. Só para você ver se ela tem essa habilidade, não sabe fazer planilha, não entende de número. Ela vai vir te fazer perguntas durante o dia. Nesse período, você já vai entender se ela tem noção ou não. Ah, é para uma recepcionista.
Vamos fazer, é recepcionista? Então, beleza. Então, nós vamos fazer um cliente oculto. Pede pra mãe, pra prima, ir no dia lá, ou ligar e fazer uma simulação com ela. Algum teste vocês têm que fazer, entendeu? Então, ela não conhece, ela acabou de chegar. Então, hoje eu vou treinar uma recepcionista nova. Irmã, prima, eu preciso que você liga lá, e aí você vai agendar, coloca todas as dificuldades possíveis, seja chata, enfim, entendeu? E vai lá na clínica também, fala que você tem que fazer um controle para ver como que ela vai te atender. Pronto. Eu sempre dou um jeito de fazer algum exemplo no dia da diária. É auxiliar, vou contratar uma auxiliar. Viu? Eu vou fazer não tenho experiência nenhuma. Não tenho experiência nenhuma. Ah, tá, detalhe. Auxiliar eu não contrato. Essa é a única exceção, tá? Eu não contrato se ela não tiver experiência com biossegurança. Não é harmonização. Ela tem que ter noções de biossegurança. Porque tem coisa, gente, que é difícil. Eu não tô afim de pagar para ver, entendeu? Treinar ela um mês a biossegurança e nesse um mês eu correr o risco de ter alguma infecção e ter algum problema com o paciente. Então, o único cargo que eu quero saber se já trabalhou é a auxiliar, que me faz a diferença, ela ter auxiliado alguém, algum dentista, né, alguma biomédica, enfim, alguém da área, enfermeira, trabalhou em hospital, alguma coisa assim, que daí já é mais fácil. Mas mesmo assim, eu também peço para ela montar uma bancada, eu falo para ela que eu quero que ela coloque isso, 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 e pegar um anestésico, tá? Eu sempre falo, estudante de odonto já ajuda bastante, né? Já tem noção de biossegurança, porque é algo que não dá para eu tirar o olho, sabe? É difícil, assim, se ela queimar uma cânula, se ela fizer alguma coisa, é complicado. Deu para entender? Hoje, como que eu faço? Ah, tá. E aí, né, na parte da contratação, claro, né? Ela vai vir, vai fazer entrevista comigo, já vou ver ali mais ou menos a questão. Eu faço algumas perguntas para ela, né? O porquê que você quer trabalhar na clínica? Eu quero curiosidades, assim, sabe? Eu faço umas perguntas meio que foge um pouquinho do normal. Por que você quer trabalhar na minha clínica? Quanto você espera ganhar? Você imagina estar como daqui a um ano aqui na clínica? Eu quero ter noção de perspectiva. Talvez ela não tenha ambição nenhuma, talvez ela tenha ambição demais. E eu não vou conseguir chegar nisso que ela quer. Então, eu sempre vou para o lado disso, de entender um pouquinho por que ela quer entrar aqui. O que ela desejou estar aqui? O que ela espera de mim e dessa clínica? Quando você conheceu a doutora Micheline, a clínica, né? O que te despertou curiosidade? Por que fez você vir querer trabalhar aqui e não na clínica das outras pessoas que fazem isso? Sabe? Então, eu faço perguntas mais nesse sentido. Outra pergunta que eu sempre faço. Se eu te contratasse hoje, quando você poderia começar? Eu sempre pergunto isso. Porque para mim não dá certo. Eu tenho que esperar eu tenho que esperar falar com o meu patrão, porque eu tenho que esperar mais não sei o quê, porque não. Eu já coloco o gatilho de urgência. Se você for aprovada, no outro dia você pode começar a trabalhar para mim? Porque eu quero saber se realmente ela quer vir aqui. Porque quantas pessoas você coloca lá que vai contratar e aí ela começa: mas eu tenho que falar com o meu patrão, porque daí eu combinei com ele que esse mês não sei o quê, que não. Não, eu já deixo bem claro. Porque a gente está contratando. Quando você está contratando, você tem 40 dias para esperar? Eu não tenho 40 dias para esperar se eu estou precisando contratar alguém. Então, eu preciso que ela venha fazer. Ela tem que fazer a diária. E depois da diária, se ela for aprovada, ela já tem que começar na segunda-feira. Tá? Deu para entender? Hoje, como que é feito na clínica hoje? Hoje, eu contratei um RH. É uma psicóloga, então, assim, ela não é funcionária fixa, tá? Inclusive, quem tiver interesse, eu posso passar o contato dela aqui, às vezes tem já um pouquinho mais de funcionárias, né? Então, porque hoje toma muito tempo isso aí para mim. Então, ela que faz. Então, ela faz a entrevista, ela já vem mastigado para mim, assim, ó. Micheline, de todas elas, as que têm perfil são essa e essa. Aí eu já vou direto para a diária, entendeu?
já vou fazer um teste. Eu não faço mais a entrevista, porque daí eu tenho que, né, por exemplo, às vezes vai entrevistar. Gente, já aconteceu, por conta do meu Instagram, já aconteceu de eu receber 100 currículos. 100. Como que eu vou entrevistar todas essas pessoas? Então, eu já pego tudo isso, as meninas já enviam para ela, e aí ela já faz um direcionamento de quem quer, quem que não vai, e vai fazendo as entrevistas online mesmo, e aí depois ela só me entrega mastigado. Ó, essa última mesmo que eu contratei, ela falou, não, ela tem super perfil, o cargo que ela quer, ela se encaixa nesse cargo, vai dar certo, faz um teste com ela. Pronto. Hoje eu faço assim, mas eu não fazia assim. E isso, esse hoje, eu tô falando hoje, esse ano, tá? Porque até o ano passado eu não fazia assim. E aí hoje a gente faz assim e a HK também faz assim. Para nós foi muito bom porque ela não faz só a parte da contratação, ela é o RH. Então, por exemplo, tem qualquer problema dentro da clínica, as meninas não vêm para mim, as meninas falam com ela. Tipo, Mariane brigou com Mônica. A Mariana não chega em mim e fala, ai, a Mônica fez isso, fez aquilo. A Mariane vai ligar para a Débora e vai falar, Débora, eu tô tendo um probleminha assim, assim, assado, aconteceu isso. Aí a Débora vai conversar com uma, conversa com a outra. Tem conversa mensal, enfim, daí já é outro parâmetro. Se vocês quiserem, depois eu posso explicar um pouquinho mais sobre isso, mas eu não sei se todo mundo tá nessa parte. Então, eu acho que é melhor a gente meio que degrau por degrau. Vamos lá, peraí, tem uma pergunta. A seleção, deixa eu ver as perguntas que eu tô olhando aqui agora, né? Vou chegar na bonificação. Não faço por agência, eu coloco no Instagram e também eu falo com as próprias meninas da clínica, de indicação das meninas da clínica, tá? Ou eu peço a indicação das minhas meninas e da outra clínica também. Aviso, gente, estou contratando, tal, 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 e coloco na internet. Beleza. Eu vou chegar nessa parte aí do alinhamento também, tá? Que eu vi ali as perguntinhas. Deu para entender? Belezinha, todo mundo? A parte da contratação? Se tiver alguma pergunta, lá, tem 6 colaboradores, eu acho que já é legal pensar em. É tenso mesmo. Então, essa parte de gerir pessoas, gente, eu me libertei, eu não faço mais. Qualquer problema, às vezes elas passam por problemas pessoais com o marido, com o filho, então elas levam tudo isso para a psicóloga. A psicóloga não faz devolutiva para mim, então assim, eu não sei muito de partes, eu só sei assim, fulana tá passando por um probleminha pessoal, ela não entra em detalhes, né, porque ela é psicóloga, mas ela meio que faz esse jogo de campo. Então ela também faz a parte motivacional para elas baterem as metas. Porque uma coisa é a gente ficar toda hora ali no pé, né? Tem que bater meta, tem que bater meta, tem que bater meta. Fica uma coisa meio chefona. Então ela faz aquela parte por trás, tipo, por que que você tem que bater a meta? O que que você quer com isso? O que que vai mudar na sua vida você ganhar um pouco mais? É a gente ser meio que um pouco psicóloga das nossas funcionárias, né? Até eu ter esse tanto de... até eu ter menos funcionário, eu fazia tudo isso, tá? Eu era meio psicóloga das meninas. Então, a gente fazia reunião semanal. Toda semana a gente fazia uma reunião, tá? E a gente fazia também, a cada 3 meses, uma reunião meio que individual, tá? Então, tem que fazer isso. Hoje, essa reunião eu passei para quem faz a gestão de pessoas. Mas é trabalhoso? É trabalhoso, mas a gente tem que fazer. Mesmo que você tenha uma funcionária só. Na segunda-feira, deixa lá, das 8 às 9 a reunião. Aí ali você vai passar como foi a semana passada, os probleminhas que teve, o que podia ter feito diferente, elogiar, fazer reforço positivo. Olha, foi muito legal, foi muito positivo o que você fez, acho que a gente pode melhorar isso. E escutar, a gente tem que escutar o que elas têm para falar. O pior líder é aquele que não sabe ouvir, gente. Você não está em todos os ambientes da clínica. Elas têm percepção melhor que nós do que está acontecendo. Doutora, está faltando isso. Doutora, a paciente reclamou daquilo. Na recepção não está legal isso. O jeito que a gente está fazendo, o paciente não está gostando. E a gente tem que escutar e tem que falar assim, não, eu vou te ouvir. Vamos... Algumas coisas eu não dou bola, mas outras eu falo, não, tá bom, eu confio no que você está falando. Vamos fazer isso? Vamos fazer dessa forma? Então, vamos testar? Tá?
Então, já que a gente entrou nessa parte da reunião, vamos falar um pouquinho de delegar, né? Então, assim, ó, reunião semanal é importante com o time e é importante também a cada tempo você fazer a individual, se você tiver mais de uma funcionária. Por quê? Porque às vezes elas querem contar alguma coisa e não quer contar na frente da outra, tá? Como que eu faço o alinhamento da minha equipe hoje? Tem as reuniões, né, semanais e essas individuais, que eu terceirizo hoje, mas você vai fazer se você não pode terceirizar. E eu faço o alinhamento de equipe semestral, que foi o que eu fiz sábado. Então, eu fiz em janeiro e fiz agora para o segundo semestre. Esse é um alinhamento que eu faço maior, mais extenso. Então, começou às 9h e terminou meio-dia e meio. Então, é meio que uma aulinha que eu faço, bem bonitinha para elas. Então, eu coloco lá o cargo de cada uma, eu faço checklist de tarefas. É como se fosse um reforço, gente, porque elas já sabem o que elas têm que fazer. Só que, às vezes, durante esses 6 meses, elas vão se perdendo. Então, o que você tem que fazer? A cada 6 meses, você tem que ir lá e falar o óbvio. Falar o óbvio mesmo. Ó, sua função de recepção e concierge é atender o paciente, dar um abraço no paciente, é sentar, é preparar o cafezinho, é entregar a bandeja, é dar a anamnese, colocar a faixinha. Você entendeu? É você desenhar novamente o óbvio. É isso. Por quê? Parece que não. Mas no automático, algumas coisas básicas vão se perdendo. E ela, é verdade, doutora, eu não estou fazendo mais isso. Nossa, é verdade, eu preciso fazer desse jeito. Na correria eu não estou fazendo mais assim. Então, o checklist vem para a gente alinhar o nosso posicionamento e o nosso atendimento. De 6 em 6 meses eu faço essa aula. Dá trabalho? Dá trabalho. É chatinho? É chatinho. Mas eu mostro para elas como que estão nossos números, se a gente está um pouco atrás, se a gente tem que correr um pouquinho mais atrás, se tá meio difícil. Olha, gente, nós estamos um pouco longe da meta, nós precisamos de tantas novas consultas. Então, eu vou ali e passo para elas tudo certinho, como tem que ser feito. A gente vai cargo por cargo. Não faço isso no individual, faço isso no coletivo. E aí, vamos supor, a Mari tem uma funcionária, Mari. Vamos imaginar que você vai fazer, a partir dessa aula, você vai organizar o seu alinhamento com ela. Aí você vai montar lá bonitinho com ela. Você vai fazer o seu alinhamento. Deu 1 mês, você contratou mais alguém. Aí você vai ter que passar as tarefas para ela. Aí você vai ter que fazer um outro alinhamento. Se você não fizer. Aqui. Se você não contratar ninguém, você vai alinhar com 6 meses. Uhum. Mas se não, eu não contratei ninguém, entendeu? Na verdade, eu fiz o alinhamento agora porque voltou a que estava de licença maternidade. Então, ela voltou, precisava alinhar a equipe novamente. Por quê? Entrou uma funcionária, gente, muda tudo. Porque quando ela saiu, todas as tarefas dela eu tive que dividir para a equipe. E aí ela voltou, eu preciso reorganizar as tarefas tudo de novo. Então, se você contratar alguém, você vai ter que alinhar novamente e falar: como é o nome da sua funcionária? Cauana. Cauana. Então, a partir de agora, você vai ser responsável por isso, isso, isso e isso. Essa entrou agora, então agora nós vamos passar essa função aqui para ela. Claro que a gente vai dando as menos complexas para as novas, e as mais complexas ficam com as mais antigas. E aí a gente vai dando funções mais simples, e depois vai ampliando até chegar no ponto que você fala: legal, tá meio a meio. Sim. Porque também não é legal você ter 2 funcionárias e uma trabalha 3 vezes mais que a outra. Sim. Tá? Volta. Eu vi, teve alguma pergunta? Pois eu paro para responder isso aí, tá? Vão colocando tudo lá. No final, senão eu vou ficar parando muita aula. Então tá, eu anotei aqui no delegar, né? Para mim, o alinhamento de equipe e o checklist é um ponto fundamental na questão de você delegar. Por quê? Na minha clínica, todas as funcionárias, elas têm que saber exatamente o que elas têm que fazer. Todas. Elas têm um checklist certinho. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, como eu tenho mais funcionários, só para vocês entenderem, mas cada uma vai fazer na sua realidade.
Por exemplo, avaliação do Google, quem pede é a recepcionista. Feedback de paciente, quem pede é a recepcionista. Quem vai conversar sobre o pós, se tudo deu certo, é a minha auxiliar. Quem faz a repescagem de paciente, a recorrência, é a comercial 2. Quem vai atrás do lead novo é a comercial 1. Vocês entendem que quando eu divido tarefas, é mais fácil eu cobrar? Entendeu? Se você tem uma só, não tem problema. Você vai listar. Porque depois, na hora de você fazer o checklist com ela, se tá tudo ok, tá tudo ali o que ela precisa fazer. Entendeu? Não tem problema. Mas ela tem que saber o que ela precisa fazer, porque senão eu não consigo delegar. Imagina todo dia eu ter que chegar lá e falar assim: Fulana, você tá pedindo avaliação no Google? Fulana, você viu o feedback? Os pacientes estão tudo bem? Ciclana, você. Eu não preciso fazer isso na minha clínica. Eu não faço nada disso. Porque as funções tá tudo tão bem dividido que elas sabem o que elas têm que fazer. Se der um problema, eu sei para quem que eu tenho que correr. Eu não vou chamar 7 meninas para falar que tem uma paciente que está reclamando no pós e ninguém me avisou. Porque só tem uma que é responsável por isso, entende? Então, o segredo é assim: a primeira, se você tem só uma funcionária, é óbvio que você também tem menos fluxo que eu. Então, tá tudo bem, ela também não vai ser tão sobrecarregada assim. Aí, beleza, vou contratar duas. Então, você tem que dividir. Não faz sentido nenhuma as duas terem as mesmas funções. Não tem sentido nenhum. Então, por exemplo, tem uma faz tudo lá. Então, agora eu estou contratando o marketing. Vou dar um exemplo. Contratei o marketing. A que você tem, ela não tem obrigação nenhuma de ficar te respondendo direct, editando vídeo, vendo se antes e depois tá bom, gravando stories. Ela não tem mais. A partir desse dia, é a função da outra. E tudo que for de vídeo, de antes e depois, de fotografia, de experiência, se ela tá movimentando rede social, você vai cobrar só dessa pessoa. Então, eu deixo tudo muito bem dividido, porque isso é uma forma de você delegar e dividir as tarefas. Porque daí, você determinou para ela que ela tem que fazer aquilo, ela não vai vir atrás de mim e perguntar se ela tem que fazer, ela já sabe que ela tem que fazer. Já foi determinado para ela aquilo. O funcionário, ele não pode trabalhar assim, gente. Eu vou vivendo, eu vou sobrevivendo. O problema que está vindo, eu estou resolvendo. Não. Ela tem que ter um checklist. Para vocês terem uma ideia, lá na clínica, na HK e na minha, a gente é tão certinho que a recepcionista, ela tem um checklist do que ela tem que fazer, no sentido de, tipo assim, ela chega, ela desliga o alarme, ela entra, ela acende as luzes, ela liga o ar-condicionado, ela coloca o tapete para fora, ela abre. Por quê? Ela tem que saber que todo dia ela não pode... E na hora de ir embora, ela tem que desligar isso, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer isso, tem que fazer isso... Não. Por quê? Se um dia o ar-condicionado ficar ligado, é falha dela, porque ela tem um checklist do que ela tem que fazer. O último funcionário da clínica, ele no checklist está escrito lá: a última pessoa que sai da clínica, ela é obrigada a fazer um 360 e olhar se tudo está apagado e está desligado. Porque se no outro dia tiver aceso, é a última funcionária que acionou o alarme. Então tá vendo que assim, ó, é melhor você se organizar com uma. Eu sempre fui assim, eu sempre fui organizada, sempre deleguei, sempre tive tudo bem certinho, meu checklist, quando eu tinha uma funcionária. Quando você vai aumentando e você vai crescendo, vai ficando tudo mais organizado. Agora, para quem está desorganizada e tem 6 funcionários, dá um pouquinho mais de trabalho do que quem está sozinha, porque daí você vai ampliando e vai dividindo as tarefas certinho. Mas não é impossível, porque a HK, quando ela foi fazer isso, ela já tinha mais de 15 funcionários. Então, é legal a gente fazer isso, tá? Porque depois você sabe exatamente de quem cobrar. Então, lá na clínica não tem esse negócio, você que não fez, você que é assado. Não, todo mundo sabe o que tem para fazer. E um ponto que também é muito importante na questão de você fazer o checklist, as listas do que cada uma tem que fazer. E é fazer mesmo, gente. Eu tenho no computador isso. Não faz no papel porque ele se perde. Deixa lá no computador, lá na área de trabalho, checklist da recepcionista, checklist de fulano. Sabe por quê que vocês vão fazer isso? Vai dar um trabalhinho? Vai. Mas quando você mandar alguém embora e contratar outra, é só você pegar aquele checklist, tá pronto. Ó, é isso aqui que você tem para fazer. Entendeu? Vai te tirar um peso de ter que ficar ali explicando 1000 vezes a mesma coisa, tá?
Então, eu gosto de deixar isso tudo bem certinho lá na clínica. Hoje, funciona bem redondo, porque eu já faço isso há muito tempo, tá? E eu também não gosto. Outra coisa que eu também não faço, que eu acho que ajuda muito na questão de delegar, porque eu sei que isso é algo que para vocês deve ser muito difícil, porque normalmente quando a gente é centralizadora, porque você começa sozinha, e aí você começa fazendo tudo. Eu nunca dou resposta para as minhas funcionárias. Não tem resposta, elas têm que pensar. Eu faço isso até com meus filhos, tá? Tipo, a minha filha chega e fala assim pra mim, por que a Ucrânia tá brigando com a Rússia? Eu falo pra ela, e aí? Não sei, por quê? Pesquisa lá e vem me falar. Eu sempre peço uma resposta. Porque quem é centralizadora, ela tem a mania de resolver tudo. Então ela fala assim, doutora, o ar-condicionado tá quebrado. Ah, é verdade, peraí, deixa eu ligar lá pro fulano, né? Doutora, tal coisa tá quebrada, tem que mandar arrumar. Doutora, tá faltando produto, acho bom você comprar. E aí a gente, é verdade, eu tenho que fazer isso. É verdade, eu tenho que resolver aquilo. É verdade, eu tenho que não sei o quê. Não, doutora, o ar-condicionado tá quebrado. Tem que ver, manda arrumar. Doutora, tem que pedir produto. Quantos de produto? Me traz um relatório. Eu sempre faço assim, eu não dou resposta para ninguém. Quando você aprende a não dar resposta, você faz elas pensarem, elas precisam pensar, porque hoje o que elas fazem? Você pensar. Ela só te dá o problema, pensa e resolve. A bomba tá aí. Entendeu? Claro que tem coisas que não dá para delegar. Por exemplo, doutora, a paciente está com muita dor. Resolve aí. Não, me dá o telefone dela, que eu preciso conversar com ela. Isso aí a gente não delega, né? Quando é sobre o procedimento. Mas em relação ao restante, a gente tem que parar de dar resposta. Eu vivo brigando com meu marido, porque ele não é assim. Esses dias mesmo, ele fez isso lá na clínica. Eu falei, olha, mas é um centralizador mesmo, não consegue delegar. As meninas falaram para ele que tinha um negócio, que a porta não estava funcionando, ele já foi lá tentar com um parafuso, tentar arrumar a porta, tentar... Gente, a gente não pode gastar tempo com coisas que não vão aumentar o faturamento da nossa clínica. Isso aí a gente tem que delegar. O nosso tempo tem que estar ali para montar uma estratégia, para conversar com uma funcionária, para fazer uma postagem, para pegar o papel e colocar o seu planejamento do semestre, sabe? Para montar um caso legal de antes e depois, um storytelling para o Instagram, verificar como que está essa planilha. Aí sim, você ir lá e verificar se a planilha está legal, você ir lá e verificar os 3 orçamentos que ela fez, porque lá na clínica também a gente, no mínimo não, tudo que vai fazer tem que ter 3 orçamentos. Porque senão, gente, o dinheiro é nosso, tá? Primeiro orçamento que tem, elas já fazem. Então, assim, tem que fazer compra de insumos, luva, tal. Me vê 3 orçamentos. Aí ela vem com 3 orçamentos. Se for tudo igual, a gente pega o mais barato. Mas às vezes eu não pego o mais barato porque às vezes a qualidade é ruim, né? Mas então tudo tem 3 orçamentos. E a gente precisa chamar um jardineiro. Então nós vamos fazer 3 orçamentos. Agora eu já tenho jardineiro que deu certo. Mas se fosse para eu começar com um novo, ia ter que fazer 3 orçamentos. Entendeu? O cara do ar-condicionado, eu já tenho uma pessoa que vai lá e faz a limpeza do ar-condicionado. Mas quando foi para contratar alguém, foram 3 orçamentos. Então, assim, vamos fazer um café da manhã para as pacientes. Elas vão fazer 3 orçamentos. Tudo 3 orçamentos. Isso elas já sabem, elas já trazem para mim o orçamento. Então, essa parte, que daí é a parte que eu vou dizer, ok, então nós vamos fazer com isso aqui. Porque eu não vou ficar ali mais indo em mercado, indo atrás disso. Gente, isso toma muito tempo, sabe? Fazer cotação de soda italiana, sabe? Não dá. A gente tem que focar no que a gente sabe fazer, que é injetar, que é atender o paciente, que é fazer uma primeira consulta decente, que é montar os nossos casos, que é fazer o conteúdo no digital. O resto, a funcionária tem que dar conta. E aí vocês têm que treinar elas para isso. Vocês têm que sair da posição de centralizadora. Vocês têm que deixar elas pensarem. Então, assim, hoje eu cheguei num nível, com a graça de Deus, eu vou dizer para vocês que não é do dia para a noite, mas eu cheguei num nível que eu não
Organizo mais, assim, por exemplo, eu não sei que um vaso entupiu, eu não sei. Eu não sei se tem um ar quebrado. Eu não sei mais, porque quem tem a função, que é a do administrativo, já resolve para mim. Ela não chega mais com isso. Ah, doutora, quebrou o ar. Não, ela já vai chegar para mim assim, doutora, o ar quebrou e o orçamento ficou em R$ 120. Ela já vai chegar assim. Claro que ela não vai sair pagando nada, porque sou eu que pago, que libero os pagamentos. Mas ela não chega, doutora, tem que fazer tal coisa. Ela já chega com tudo pronto, decidido. Ó, por quê? Porque toda vez que elas vêm me falar alguma coisa, eu dou uma resposta. Ah, tal coisa. Tá, e aí, quanto que é para arrumar isso aí? Eu não vou atrás de nada, não vou. Eu delego tudo, gente. Tudo que eu posso delegar, eu delego. Mas o segredo é esse, é não ter resposta. Não dá resposta e não faça. Elas têm que pensar aí atrás. Então, assim, não sei fazer. Vamos lá. Tô vendo que tem um monte de pergunta aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Deixa eu sair daqui e entrar na pergunta. Aparece a pergunta e some pra mim, porque eu tô no celular. Tá, tem um monte aqui. Eu todinha. Já faço isso porque uma vez eu tinha uma aula sua, tratamento para tudo isso mesmo. Vamos falar de consulta no final. Ah, tá. Como que eu cobro roupa, cabelo, unha antes de contratar? Voltei. Nesse checklist, deixa eu mudar aqui, peraí. Deixa eu voltar. Aí, tá. Quando eu contrato, eu tenho uns contratinhos, assim, eu não sei se vocês têm isso, tá? Mas, se vocês quiserem mandar lá no grupo, amanhã eu posso mandar uma foto para vocês. Quando a gente contrata uma funcionária, ela tem que assinar, ela assina lá que o uniforme tem que ter a durabilidade de 1 ano, ela assina que o direito de imagem, que ela vai aparecer, né, nas filmagens, ela assina, deixa eu pensar, não pode ficar com o celular, na minha clínica não fica celular, todo celular fica dentro do armário, celular pessoal. Elas não podem usar celular e se elas usam, elas levam advertência. Na minha clínica nunca tive isso, mas na HK, esses dias mesmo eu fui lá para mandar uma funcionária embora, porque ela estava respondendo direct, inclusive ela respondeu errado um direct meu. Eu acho que ela estava mandando para alguém. E aí olha, gente, vou contar isso aqui porque é mentoria, eu posso contar. Uma funcionária da outra clínica não pode usar o celular no horário de trabalho. Olha como que ela foi azarada. Aí ela estava usando o celular pessoal dela para falar mal de mim para alguma amiga. Só que sabe quando a pessoa, ao invés de enviar para amiga, ela enviou no meu direct? Ai, meu Deus do céu. Foi, meu Deus do céu, essa daí não deu. Esse dia ela acordou com o pé esquerdo. Aí ela ia levar só uma advertência, né? Mas daí, por conta do contexto, isso aí é não respeitar a cultura da empresa. Você, um funcionário, jamais pode falar mal do patrão. Por mais que eu não estou na outra clínica, eu também sou patroa dela da outra clínica. E aí eu tive que ir na outra clínica para demiti-la. Então a gente tem tudo isso certinho, elas não podem usar, elas têm que cuidar do uniforme. Se em 1 ano elas estragarem o uniforme, elas têm que comprar. Rasguei, encolheu, tacou que boa, enfim. Eu dou o uniforme para 1 ano, tá? E a cultura da empresa. Então, elas já sabem, é a cultura da empresa. Então, aqui a gente, no dia da entrevista, né? E outra, se todo mundo tá bem alinhado, vai contaminar, entendeu? Então, lá no banheirinho delas tem a maquiagem delas, elas já sabem que é cabelo limpo, que é unha pintada, unha curta, um pouco maquiada, não pode sombra escura, batom escuro, maquiagem exagerada, brinco grande, acessório grande. Uniforme é uniforme. Vocês nunca devem ter visto na vida um story meu que alguém trocou o colete.
que uma tá com uma blusa de frio por cima. Não tem. Uniforme é uniforme. Ah, eu posso jogar um cachecol? Não pode. Se não for do uniforme, não pode. Ah, mas eu posso trocar o blazer? Não pode. Uniforme é uniforme. Ah, mas eu estou com frio. Se você tá com frio, o paciente também tá com frio. Liga o ar-condicionado. A temperatura tem que ser agradável. Você não pode estar congelando dentro da clínica. Porque se você está congelando, o paciente também está congelando. Se você tá com calor, ah, esse blazer tá muito quente, eu tô com calor. Essa blusa é muito quente. É porque você não tá deixando a temperatura do ar-condicionado adequada. Então, tudo isso a gente já conversa e as meninas já sabem disso. Entendeu? Mas me cobra lá, porque uma loucura. Eu voltei de viagem, eu tô trabalhando igual uma doida. Às vezes eu não vou conseguir colocar na hora, mas deixa lá, eu peço para as meninas mandar uma foto, alguma coisa, só para vocês terem esse modelinho. É importante, elas têm que saber onde elas estão pisando. Não é a casa da mãe Joana, não, porque cada uniforme, gente, da minha clínica, cada uniforme completo é R$600. Cada um. Então não é uma coisa que dá 3 meses eu vou comprar outro. Né? Então a gente tem um acordo, uma durabilidade de 1 ano. E aí, agora, em agosto, dá 1 ano. Aí eu tenho que comprar, aí eu compro tudo novamente. Porque assim, ó, elas recebem 2 e a blusinha 3. A parte que fica mais aqui, sabe? 3. Calça 2, blazer 2. Não pode andar com uniforme na rua. O uniforme tem que ser tirado da dentro. Porque senão, gente, não vai durar o uniforme. Aí elas saem, daí dali elas vão pro barzinho, daí elas vão pro mercado, daí elas vão pro churrasco, você entendeu? Então, o uniforme elas tiram e colocam todos os dias, só pode levar para lavar. Mas elas não podem andar na rua de uniforme, leva advertência se sair. Porque senão daí não vai ter durabilidade, né? Entendem? Beleza? Entenderam a parte de delegar? Vocês pegaram alguma sacada? Deu para entender a parte de centralizar? Eu acho que se vocês saírem dessa aula entendendo a questão de não dar resposta para elas, fazerem elas pensar, eu acho que assim já é um início de vocês começarem a sair do papel de centralizadora. Tá? Não tem que resolver tudo. Tem que gastar energia com outra coisa. Ah, eu tô sem fazer nada. Não tem paciência. Ah, eu já escutei de aluna falando assim: ah, mas eu tô livre, eu tô a tarde inteira livre. Você tá a tarde inteira livre? Você paga uma funcionária? Então, vai fazer suas coisas, vai para sua casa, vai tirar um cochilo à tarde, vai para academia, vai no mercado, vai cuidar do filho, vai buscar o filho em algum lugar, vai fazer outra coisa. Porque você tá pagando uma funcionária. Então, você tá com o tempo livre, você vai ficar lá fazendo orçamento das coisas, vendo a lâmpada, vendo isso, vendo aquilo. Você tem que mostrar que você é líder, que você delega, porque se você não fizer isso, ela nunca vai te ver como líder. Aí ela sempre vai tacar para você resolver. E aí o pior, não é tacar para resolver, é assim: ah, mas eu avisei, né, doutora? Eu avisei você que isso aí tava com problema. Eu avisei você que tinha que fazer diferente. Tá? Então, assim, lá na clínica não tem isso, não. Na clínica elas já sabem. Eu chego, vai ter um evento, por exemplo. Eu só falo como eu quero o evento. Gente, eu quero que vocês. Eu quero servir uns canapés. Aí eu quero que tenha um espumante. Eu quero que a gente coloque uma TV ali para eu explicar uns negócios para os pacientes. Eu quero fazer uma lembrancinha. Tá? E falo isso. Vão atrás. Aí elas voltam. Doutora, a gente pensou a lembrancinha ser isso, o que você acha? Não, não gostei. Ver mais tal coisa. Eu pensei mais por esse lado delas. Ah, então tá, então vamos fazer esse. Ó, já fiz 3 orçamentos do canapé. Ficou esse valor, esse valor, esse valor. A espumante eu já orcei, tem esse valor, esse valor, esse valor. Então, as coisas acontecem se você fizer isso. Porque se você for atrás de tudo, você desanima. Aí você quer fazer um negócio, você fala: não, mas você vai me dar tanto trabalho, eu tenho que atender, eu tenho isso, tenho aquilo, não vou fazer. Aí vocês não conseguem fazer as coisas. Porque realmente, se eu for todas as ideias malucas que eu tenho de inventação de coisa na clínica, se eu for encabeçar todas, eu não faço uma. Porque não dá tempo. Hoje mesmo só eu atendi 10. Como que eu consigo fazer outra coisa? E o meu stories rodou, porque eu não tô com marketing, tá? Não tenho marketing mais.
Ah, mas a recepcionista foi lá, fez os vídeos, colocou. A outra fez isso, a outra fez aquilo. E aí vai todo mundo organizando tudo. Porque senão não consegue fazer tudo. É humanamente impossível. A gente precisa de outros colaboradores. Se você não fizer isso, você não vai conseguir. Não fico pedindo. Não fico pedindo. Por que que eu não peço? Porque elas têm o checklist, elas sabem o que elas têm que fazer. O que que tem no checklist da recepcionista? Que ela tem que movimentar o Instagram. E se ela não movimentar, ela sabe que eu vou chamar a atenção dela. E elas me conhecem quando eu vou chamar a atenção. Eu não sou uma pessoa que eu fico falando demais. Eu não sou uma pessoa de ficar. Mas você não fez isso, mas você não fez essa. Não, não, não. Eu já chego e falo assim, ó, fulano, o negócio é o seguinte. Tem 3 dias que você não fez isso, 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 isso. E aí, como que nós vamos fazer? Eu não posso ficar com essa falha aqui dentro da empresa. E deixa ela pensar. E ela me dá uma resposta. Mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, mas isso aí não é função tua. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Não, mas quando eu te contratei, isso aí você sabia que a função era sua. Então aí a gente volta novamente para a história do checklist. Ah, você precisa ficar pedindo? Não. Elas já sabem. E aí o que acontece? Vai chegando uma hora que as coisas vão meio que se perdendo, não vão? Meio que elas vai dando uma bagunçadinha. Aí é a hora que você faz o alinhamento de equipe. E volta tudo de novo. Vamos alinhar tudo outra vez. Entendeu? Se no começo você está tendo mais dificuldade, faça o alinhamento de 3 em 3 meses. Até ficar redondinho. Você entendeu? Vou dar um exemplo. Na HK, a reunião não é mais semanal, é mensal. Por quê? Porque o time está bem redondo. Então não tem porque toda semana eles têm que ir lá, sentar e pontuar várias coisas. A reunião semanal é só com a gerente, não é mais com todo mundo. E a outra eles fazem mensal. Mas não foi assim sempre. Começou toda semana até chegar onde está hoje. Beleza? Vamos lá. Eu tenho checklist. Só que assim, eu posso mandar para vocês o meu último, mas não é muito pessoal. Entendeu? Eu tenho comercial 1, comercial 2, é muito pessoal. E outra, a minha clínica tem uma dinâmica que eu não sei se vocês têm, por exemplo. Então, eu acho que eu posso mandar para vocês terem uma ideia, tá? Hoje, o meu checklist de sábado foi bem mais resumido do que o checklist quando eu inaugurei a clínica. Posso tentar ver se eu tenho aquele outro. Porque naquele outro lá, eu coloquei bem básico. Tipo assim, ele tinha checklist no sentido que ela tinha que abraçar o paciente, dar um sorriso, sabe, coisas assim, que hoje eu não preciso mais falar isso para as minhas funcionárias. Então tem que ver como que tá o time de vocês, entendeu? Porque às vezes a Cauana tem coisas que ela não precisa mais a Mari falar para a Cauana, que a Cauana já faz, né? Vai ficar até meio maçante ela colocar lá que a Cauana tem que, sei lá, fazer a bandeja, servir o café e conversar com a paciente, que isso é uma coisa meio que óbvia para ela, né? Então eu não fico mais perdendo tempo com isso aí. Mas eu posso mandar lá para vocês os slides que foi feito de sábado. Anota lá para mim para poder mandar também, tá? Nós precisamos falar nos mínimos detalhes. Então, aí a gente tem que pegar. O que você vai fazer? Dá trabalho, gente. Mas, se você tem uma funcionária que você precisa falar nos mínimos detalhes, você vai pegar o primeiro cargo lá. Aí você vai começar a colocar todo o modelo que você quer de atendimento. Vou dar um exemplo para você. O que eu fiz quando eu mudei? Vamos imaginar, vou voltar lá num tempo atrás, quando eu mudei para a M-Klein. O que eu fiz no meu checklist? Eu fiz uma semana de treinamento com elas. Por quê? Porque eu estava começando uma clínica do zero. Se tiver alguém aqui que vai começar uma clínica do zero, vai ter que fazer isso. Eu fiquei uma semana sem atender, fazendo um alinhamento com elas. Então, o que a gente fazia? Vamos simular que um paciente entrou aqui agora. Como que ele tem que ser atendido? Aí a gente ia do zero. Do zero. Você vai abrir a porta, ela vai sentar aqui,
Você vai pegar, você vai passar na amnésia é assim assado, você vai colocar a faixa. É assim que eu gosto que coloca o tic-tac. O tic-tac tem que estar bem aqui, não é aqui em cima. Aí a faixa tá aqui, vai fazer o coque, tem que colocar a touquinha primeiro. Tudo. É isso que você tem que fazer. O modelo que você quer que seja o seu atendimento, você vai ter que fazer com ela. Pega uma amiga, pega uma outra funcionária e fala: vamos simular que você é a paciente aqui agora. E aí você vai. E aí vamos anotando em tópicos. Vai anotando em tópicos, tudinho. O modelo que você quer. Eu quero que a bandeja seja assim. Eu fiz foto. Aí ela fez a bandeja e eu fiz a foto. Ó, então a partir de hoje a bandeja vai ser desse jeito. Desse jeito. Você não vai inventar moda. Porque daí já sai do posicionamento. Não tem outra coisa. É o raminho aqui, a xícara com buquinha com negocinho, o outro aqui, não. Desse jeito. Ó, a água e a coca e o suco você vai servir nessa taça. O espumante é nessa. Porque, gente, às vezes elas não sabem, tá? Elas servem o espumante numa outra taça. O café é nesse pequenininho. O grande, você vai ter que fazer uma aulinha com ela, vai ter que perder um tempo. Vai ter que fazer um treinamento. Só que daí, o que você tem que fazer? Você tem que documentar. O segredo tá aí. Anotar tudo e tirar foto. Aí você monta lá no seu PowerPoint, numa aulinha, deixa as fotos ali. Por quê? Você não vai toda vez fazer a mesma coisa. Esqueceu? Ó, vamos lá, abre lá o PowerPoint. Abre lá. Lembra da foto da bandeja? Como que eu queria? Lembra como que você tinha que fazer tal coisa? Ó lá o que eu coloquei, como que é a sequência. Tá pronto. Você só vai lá e manda ela relembrar. Entendeu? Vamos passar? Posso ir para frente? Então vamos. Bom, aí vou entrar na parte da bonificação e das metas, porque andam juntos, tá? Na minha clínica, gente, isso, por favor, se vocês não fazem a partir de hoje, todo mundo, se você tem uma funcionária, duas, tirando da limpeza, tá? Tem que ter bonificação e meta. Tem que ter, porque senão você não vai ter um time. É só você trabalhando sozinha. Elas precisam se sentir pertencentes dessa empresa. Elas têm que sentir que elas estão crescendo junto com a empresa e não só você está aumentando o faturamento. Porque você vai chegar depois da mentoria com um monte de ideias novas. E no inconsciente delas, elas pensam assim: mas por que eu tenho que fazer isso? Eu vou ganhar a mesma coisa fazendo. Por que eu tenho que fazer isso? É no inconsciente, tá? Talvez elas não vão pensar consciente sobre isso. Mas inconscientemente ela tá se questionando: mas por que eu tenho que fazer tudo isso aí? Minha função é só ser secretária, só atender telefone. Por que eu tenho que ficar fazendo tudo isso aí? Filmando isso, aquilo, aquilo. Entendeu? Então vamos lá. Na minha clínica, todas as funcionárias são bonificadas, sem exceção, tirando a diarista. Eu tenho uma diarista. Claro que elas só entram na bonificação depois de 6 meses, lembra? Antes de 6 meses, elas não ganham bonificação. Então, eu tenho a bonificação individual, e eu tenho uma meta coletiva. Por quê? Eu tenho funções, né? Eu tenho bonificações separadas, mas eu preciso que no final de tudo aumente o faturamento da clínica. Eu não posso pagar bonificação para todas elas com base no faturamento da clínica. Porque nem todo, não tem sentido. Por exemplo, a recepcionista minha, hoje, ela só faz a recepção. Ela não passa por agendamento, lead novo, fechar orçamento, ela não faz nada disso. Então, não teria sentido dela ganhar sobre o faturamento geral da clínica. Então, daí, o que eu faço para ela poder ter um ganho? Ela entra numa meta coletiva. Então, tipo, todo o time trabalhou, todo mundo ganhou, ela também vai ganhar. Porque senão ela não tem interesse em querer ajudar. Ah, mas é só a menina lá do comercial que vende. Por que eu tenho interesse? Ir para uma clínica girar, para eu poder viajar e a minha clínica continuar atendendo, para eu conseguir vender tecnologia enquanto eu estou fazendo injetável, eu preciso ter um time que está fazendo isso por mim, porque eu estou presa dentro de uma sala.
Então, todo mundo ali tem que ter espírito de vendedor, não só eu. Porque se só eu ganho, qual que é o interesse que elas têm nisso? Vocês entendem? Então, tem gente que não que tem essa mentalidade que não quer bonificar, que não quer, que já acha que o funcionário já ganha. Não. Eu vou te falar uma coisa: o dia que você entender que quanto mais o seu funcionário ganhar, mais você vai ganhar, acabou. Fechou o jogo. Então, eu vou dar um exemplo das minhas bonificações, tá? Anotem aí, porque independente do que vocês têm, de quantidade de funcionários, vocês conseguem fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, a minha recepção, ela ganha bonificação por avaliação no Google, R$ 10 por avaliação no Google. E ela ganha mais um adicional de R$ 300 por fazer vídeo. Fora salário, fora as coisas dela lá, tá? Aí eu tenho a minha da tecnologia, ela ganha o fixo, o piso dela, mas ela ganha uma bonificação progressiva. Eu não vou falar de hoje, porque hoje a gente já está num volume mais alto, então mudou para porcentagem. Mas como que eu fazia antes, para vocês que tá começando na tecnologia? Eu fazia assim, ó, de 0 a 30 mil de tecnologia, ela ganhava R$ 200. De 30 mil de a 50 mil, ela ganhava R$ 400. Você entendeu? Vocês estão entendendo? Isso aqui não é uma regra, tá? Para vocês fazerem igual. Eu não sei quanto que vocês faturam de tecnologia. Então, mas é para você ter um. Eu comecei com valor fixo. É melhor o valor fixo, sabe por quê? Porque às vezes você não fatura tanto na tecnologia e se você colocar por porcentagem, vai dar nada. E não tem como você colocar 10%. Entendeu? Então, coloca um valor fixo que ela vai ficar mais motivada. Então, tipo assim, pega uma média dos últimos 6 meses que você fez de tecnologia. Vamos dar um exemplo. Vou fazer um valor bem fácil: R$ 10.000 por mês. Ah, a minha média dos últimos 6 meses foi R$ 10.000 por mês de tecnologia. Então, R$ 10.000 ela já faz. Tá ok? Não tá? Então, você vai começar de 10 a 20. Então, você vai começar a ganhar R$ 300 a mais no seu salário. De 20 a tanto, você vai ganhar mais R$ 500 no seu salário. E vai indo. Entendeu? Hoje, a minha funcionária, ela ganha ela ganha porcentagem. Então, assim, e aí o que acontece? Como eu já faturo mais a tecnologia, não são esses valores. Não é 10 mil, 20 mil. Por quê? Daí vai ficar muito fácil dela bater. O chuveiro não tá esquentando igual antes, né? Ela é fixa, tá? Ela trabalha todos os dias, ela é minha contratada. Ela ganha o piso dela, que gira em torno dos. O morno para frio, já Alguém tá com o microfone. Desliga o microfone. Desde que eu pastor veio aqui, eu não tomei mais coisa quente. Quem tá? Alex? Ativei o mudo. Então, o que a gente faz? A gente tem que pegar sempre uma média dos últimos 6 meses, porque a gente está em fase de crescimento. Então, por exemplo, esse mês, a minha esteticista da tecnologia, ela entrou numa meta nova. Por quê? Porque o valor que ela estava batendo já estava muito fácil dela bater. Aí o que a gente tem que fazer, né? Você não vai pegar e vai falar assim, ó, fulana, a partir de agora, então, era 300, 500 e 600. Então, agora, se você bater essa pequena, você vai ganhar 300. Não, você já vai começar a dar do valor melhor, entendeu? Então, ela fala assim, mas eu vou regredir toda vez? Não, a ideia ela é ganhando mais. Então, assim, a minha funcionária de tecnologia, hoje, ela ganha por volta de uns 5, 6, tá? Eu faço a bonificação, a gente faz. Como que é o nome daquilo, gente? É o escritório que faz, ele faz tipo um cartão. Alguém sabe o nome? Cartão presente. Tem um negócio lá
que daí elas usam esse cartão. Elas podem tirar o dinheiro ou pagar mercado, enfim. A bonificação é feita desse jeito. Pelo próprio banco. O meu banco é o Sicoob. Isso, é o Sicoob. Tá? Beleza. Então tá. Então aí a tecnologia eu faço dessa forma, progressivo, tá? Aí agora eu tô numa progressiva de porcentagem, porque a ideia é a gente conseguir aumentar. Eu quero chegar num ponto que ela não vai ter mais salário fixo e ela vai ser só bonificada, entendeu? Como se fosse uma sócia minha. Eu quero realmente que ela ganhe mais mesmo, entendeu? Quanto mais ela ganhar, mais ela mudar de nível, ela puder comprar um carro, ela puder viajar, melhor para mim vai ser, entendeu? Porque ela não vai se conformar com menos, porque quando você faz o teu funcionário ganhar mais, ele começa a mudar o padrão de vida dele. E ele começa, é igual a gente começa a não aceitar o antigo. É igual a minha amiga tem, né? A minha amiga Manu fala, né? O bom gosto não retrocede. Então, ela é uma vez só, ela quer mais, ela vai querer mais, sempre mais. Tá? Conseguiram entender? Beleza. Aí eu tenho bonificação de novas consultas, R$ 50 novas consultas. Recorrência, minha recorrência também é paga, tá? Então, ela também, quando agenda um paciente antigo, também ganha 50 de bonificação. A minha auxiliar, ela ganha um adicional porque ela ajuda nas tecnologias. É só um adicional que eu pago para ela, porque às vezes, quando precisa fazer alguma tecnologia e a outra está ocupada, ela vai lá e me ajuda. Tá? Ela só ganha um adicional. Vamos lá, quem mais? O administrativo, ele ganha por lucratividade. Então, é assim. Se a minha clínica, no final do mês, der 50% de lucro, ela ganha um adicional de R$ 300. Se minha clínica der 55% de lucro, ela ganha R$ 400. E se minha clínica der 60% de lucro, ela ganha um adicional de 500. É o administrativo que tem essa bonificação. Por quê? Eu tenho uma pessoa, eu preciso, como eu tenho várias funcionárias hoje, eu preciso ter uma pessoa que busca equilibrar a entrada e saída. Então, no final do mês, entrou 100 mil e saiu 50, sobrou 50 mil, que seria 50%. Então, ela só ganha R$ 300 de adicional. Mas, se sobrou 60 mil, ela já ganha um adicional de 500. Por quê? E menos que 50% ela não ganha nada, porque eu não aceito. Então, o que eu faturei no mês de entrada, né? Óbvio, não é de venda, metade, no mínimo, tem que ser lucro. Com tudo, com todas as minhas despesas. Não pode ser menos. Na minha clínica, eu não aceito. Porque eu não vou ficar trabalhando e não sobrar nada de dinheiro, entendeu? Aí a gente também controla os gastos. Aí o que acontece? Quer comprar tal coisa? Quer fazer um evento na clínica? Ela vai olhar e vai falar assim: não, gente, esse mês a gente está no limite. Não podemos. Porque se a gente fizer isso, nós não vamos lucrar 50%, a gente vai lucrar 40%. Aí vai desestabilizar a clínica, entendeu? Então precisa ter alguém que vai fazer isso. Você pode fazer isso com a sua própria funcionária. Administrativo, né? Então, eu já falei da recepcionista, a técnica, a auxiliar, o administrativo. Quem mais? A comercial 2. A comercial 2 é quem fecha o orçamento. Então, vocês estão vendo? São várias ideias que eu estou dando para vocês de bonificações, mas quem tem uma funcionária só, talvez não dá para fazer tudo isso. Você entendeu? Aí a comercial 2, ela ganha por faturamento bruto, venda. Que ela vendeu no mês, ela ganha uma porcentagem. Tá? Aí vai ser progressivo, 0,8, 1, 1,2, depende das metas, que daí vai entrar as metas. Na clínica, a gente tem a meta 0,
que é um crescimento de 10% em relação ao ano passado. Zero, não ganha nada. A gente tem que crescer 10%, porque, na verdade, você não está crescendo. Você está empatando por conta da inflação. Aí, meta 1, 15% de crescimento. Meta 2, 25% de crescimento. Meta 3, 35% de crescimento. Que é a super meta. Essas metas é a meta coletiva. Então, quem vai ganhar isso? 4 funcionárias minhas ganham, que é a recepcionista, a comercial 1, a auxiliar e o ADM. A que ganha do faturamento geral não tem por que ela ganhar disso aqui, porque ela já vendeu, ela já está ganhando do geral. Não tem por que ela ganhar desse coletivo. E nem a técnica, porque a técnica ganha já uma bonificação em cima do que ela está fazendo. Entendem? Mas é muito importante vocês terem uma meta coletiva. Então, agora vamos tentar pegar de exemplo a doutora Mariana, que eu estou lembrando aqui que tem uma funcionária. Tá? Você bonifica a sua funcionária? Nada. 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 Ainda não. Ainda não. Beleza. Ela executa tecnologia? Não. Então, pronto. Não tem que ter essa bonificação da tecnologia. Já tiramos uma. Ela pede avaliação no Google? Sim. Você tem que pagar. Uhum. R$ 10. Sim. Ou seja, deu lá 5 no mês, 50 a mais. Alguma coisa ela tem que sentir que está ganhando aquilo, né? Aí agora, essa meta aqui eu tenho certeza absoluta que você precisa colocar, que é a meta em relação ao teu crescimento do ano passado. Então, vamos dar um exemplo. Ah, eu faturei, vou pegar valor aleatório, tá? Então, julho. Julho do ano passado, eu faturei 30 mil. Você vai colocar. Vamos fazer 100 mil, que fica mais fácil. 100 mil em julho do ano passado. Então, 110 é o mínimo. 115 mil, eu vou te dar tanto. 125 mil, eu vou te dar um adicional de tanto. Adicional de tanto. Por quê? Ela tem que chegar no final do ano, quando somar todos os meses, você tem que ter tido um crescimento, entendeu? Sim. Uhum. A gente não pode ficar igual ao ano passado. Não pode ficar o ano passado. Então, essa meta tem que ter para ela. Ah, entrou uma outra funcionária. Aí começa a dar um problema. Ah, vai dividir minha meta, como que vai ser, como que vai funcionar. Porque isso eu tô nessas metas hoje, gente. Essas metas já foram todas mexidas milhões e milhões de vezes. Porque cada vez que entra uma funcionária, eu tenho que mudar a dinâmica. Eu tenho que fazer com que todas elas ganhem, só que eu também tenho que diluir. Porque não tem como, por exemplo, você vai começar a pagar essa meta para ela. Aí entrou uma outra funcionária, você vai falar assim: ah, então tá bom, então para você também eu vou fazer isso, igual. Não vai dar. Ou então eu vou dividir, a outra não vai aceitar. Você entende? Aí é a hora que a gente tem que ir separando. Então, então você vai ficar com a parte responsável eu vou te dar uma bonificação pela lucratividade, você vai ganhar uma bonificação por essa outra parte, e aí a coletiva nós vamos dividir entre vocês duas. Você entendeu? Porque cada vez que você colocar uma funcionária, você não pode tirar da outra. Então você tem que fazer jogadas e mudando. Mas é importante, tudo que é muito importante para a empresa, você tem que bonificar. Então, na minha empresa, é muito importante eu ter avaliação no Google. É muito importante a minha tecnologia girar. É muito importante eu fechar o orçamento. É muito importante agendar consulta. Então, tudo que é muito importante, que vai gerar receita, que vai melhorar o posicionamento da minha empresa, que vai fazer aumentar o ganho de entrada, eu bonifico. Agora, eu não vou bonificar por ela fazer o que ela tem que fazer. Ela tem que fazer o checklist dela lá. Não, é obrigação dela atender todo mundo bem. É obrigação dela confirmar paciente em agenda. É obrigação dela fazer o paciente comparecer até a clínica. Melhorar a taxa de confirmação. Agora, eu instigar ela a querer, por exemplo, quem fecha o orçamento é você? Sou eu. Uhum. Você recebe também. Não, aí vai ser ela.
Aí vai ser ela. Então, mas você tem que instigar ela, às vezes, vender alguma coisa a mais que você não vendeu, Sim. né? A cabeça tá assim, ó. Pensando aqui, um monte de coisa. Então ela tem, porque às vezes eu coloco lá, a minha comercial ela é muito boa. Às vezes eu coloco lá para o paciente, você tem que fazer 4 seringas, um botox e 1 tera. Vou dar um exemplo. Aí ela chega em mim e fala assim, porque ela ganha sobre a comissão, né? Doutora, ainda consegui ela fazer laser. Você falou do laser? Porque na hora eu tava tão focada no que ela falou do emagrecimento, tal, e aí eu tô indo para 6ª tecnologia, então eu não posso vender 6 tecnologias para todos os pacientes, porque vai falar assim, ué, mas eu chego ali, tudo eu tenho que fazer? E aí ela falou assim, ela começou a falar da pele dela, e eu já expliquei do laser e tal, e aí ela fechou. Entendeu? Então, às vezes, a tua funcionária tem potencial de fechar alguma outra coisa que você não faz a menor ideia. Sim. Você entendeu? Então, a Total. gente precisa disso. Agora, se ela não ganha nada, qual que é o interesse que ela tem nisso? Ela já acha que o que você Não tem fez está sentido, ótimo. né? Não tem sentido. Não é porque ela não quer que você ganhe mais dinheiro, não é isso. Ela não desenvolveu habilidade de vendas. Ela pensa que nem é função dela. Quem vende é a doutora Mariana. Eu não vendo nada. Eu tô aqui só para receber e parcelar isso aqui. E lá na clínica, não. Todo mundo vende. Se ela tá conversando com uma lá na hora do skincare, ela fala, menina, você tem que fazer tecnologia nova. Por quê? Porque elas ganham comissão, elas batem a meta no coletivo. Todo mundo. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um esquema muito massa na clínica. De verdade, isso aqui meu é de tirar o chapéu. Porque eu fiz um ecossistema de bonificação, um ecossistema tão grande que vocês viram que eu fui falando, né? E tal. Depois, se vocês quiserem ajuda, e fica mais fácil lá no grupo, quiser mandar um áudio, me ajuda aqui, tal, porque cada uma vai ter uma realidade. Mas eu fiz um ecossistema tão massa de bonificação que uma tá amarrada à outra. Então, tipo, aqui, fica tonta. Cheguei a ficar tonta. Então, eu amarrei. Então, por exemplo, a comercial, as meninas cobram da comercial agendamento, porque a outra precisa fechar para ganhar. Que a outra precisa do feedback para poder gerar avaliação no Google. Que a outra precisa fazer a tecnologia para ela poder ganhar. E a outra precisa equilibrar os gastos para ela poder ganhar na lucratividade. Então, assim, não tem ninguém fazendo corpo mole. Cada uma traz o seu corre, que no final faz com que a clínica cresça. Porque uma meio que depende da outra. Se a que faz o primeiro contato com o paciente não agendar, ferrou o resto. Então, tudo bem. O meu ecossistema são um monte de meninas. Mas você tem só uma. Se ela ganhar por agendamento R$50, ou o meu é R$50, minha consulta é mais cara, né? Mas vamos imaginar que, sei lá, eu quero dar R$30 para ela por agendamento. Ela ganha por agendamento. Aí ela ganha por avaliação no Google. Aí você dá ainda uma bonificaçãozinha para ela se a clínica cresce no mês. Que isso dê, no final do mês, um impacto de R$500, R$600 no salário dela. Nem estou pensando numa bonificação muito alta. Somando tudo isso, para ela já é uma porcentagem aí, o quê? Uns 30% de aumento de salário. Para você, financeiramente não vai impactar muito R$600. Nada. Uma seringa você já resolveu isso aí. Ela vai se sentir, ela vai obedecer todo o funil, porque ela vai querer agendar, porque daí ela agendando, ela sabe que ela quer que você feche. Se você não fechar, ela vai dar um jeito de fechar mais. Ela vai querer pedir avaliação no Google. Então, você não vai estar trabalhando sozinha, você entende? Você Total. tem que dar Sim, de colocar total. um pouquinho de cada, entendeu? Você entendeu, Mariane? Você tá aí também na câmera, eu tô vendo você? Claro que, aí agora fica aqui para vocês entenderem, tá? A bonificação total da clínica não pode passar de 2,5% do faturamento. Senão, daí a empresa bloqueou. Então, você faturou 100 mil. Você tem até 2.500 para dar para os seus funcionários de bonificação. Até. Você faturou 200 mil, você tem até 5 mil reais para poder dar de bonificação. 300 mil, você tem até, entendeu? 7.500. 400 mil, você tem 10 mil para dar de bonificação.
Porque também não pode estar faturando 100 mil e a funcionária está ganhando 3 mil de bonificação. Entendeu? É o teto. É o teto. Então, se é o teto, não precisa trabalhar com o teto, 2%. Então, você tem uma funcionária só hoje. Pega o seu faturamento e faz a conta. Ó, faturei isso. 2% disso, eu tinha que estar dando isso aqui a mais de adicional para ela. Só que não é dar. É por merecimento. Você não vai, eu não dou nada para ninguém. Tudo é com base em números. Então, é R$10 na avaliação, é R$300 se for 50%, tal. Por que que eu cheguei? Essa comissão aqui foi a última que eu fiz na clínica, da lucratividade. Por quê? Como eu tenho muitas meninas que querem bater a meta, tudo é assim, doutora, tem que comprar isso, doutora, vamos fazer isso, doutora, vamos fazer um negócio diferente, doutora, vamos fazer um coffee, doutora, vamos fazer um coquetel. Por quê? Porque elas querem fazer coisas diferentes, vender. Tá, eu tenho que ter alguém que freia tudo isso. Porque senão a gente só vai, e aí, como que fica a lucratividade? Então foi aí que a gente desenvolveu a bonificação do administrativo. Então, a do administrativo, pra você ter ideia, esses dias a lâmpada queimou, ela não deixou contratar ninguém, ela foi lá e trocou. Que o cara cobrou R$100. Ela falou, não, vai atrapalhar meu fluxo de caixa. Entendeu? Entenderam? Tão louca já? Vamos lá. Como eu posso compartilhar? Gente, é uma loucura tão grande. Se você ver o tanto de planilha que eu tenho, vocês ficam loucas. Comercial, isso, vai fazer experiência de 3 meses. Só não entendi como você faz com a contadora. Tá, vamos por etapas. Comercial. É porque tem muita bonificação, né? Aí, Uhum. como que você faz essa parte da contabilidade mesmo, declaração de imposto, tal? Porque a minha contadora, ela freia tudo, assim, sabe? Eu pago tudo por fora e tem coisa que ela não Você já viu concorda. esse cartão que eu tô falando? Ai, gente, como que é o nome É disso? como um vale alimentação? Como se fosse um vale alimentação, só que elas conseguem sacar. Ah, tá, já. Ela me falou disso. É Aí, porque quando elas elas querem vão, dinheiro, elas né? perdem 3%, tá? Elas Quando querem dinheiro para pagar conta, coisa, tá? Então, é, só o elas perdem, vale. elas perdem uns 3% lá para poder fazer o saque, mas é o que eu falo para elas, é o que tem que ser feito. É. Tem que ser desse jeito. Tá. Olha, depois que eu fiz isso, já faz muito tempo que eu pago bonificação para as minhas funcionárias. Claro que assim, só vai melhorando, mas é outra dinâmica, é outra liberdade. Você não precisa cobrar, sabe? Elas se sentem na obrigação de fazer. Eu não preciso mandar elas ficarem até às 6. Se tiver que passar. A doutora Luana tá aí. Ela quiser até depois dar um feedback, a doutora Luana trabalha comigo. Eu não preciso falar nada para as meninas. Elas fazem o corre delas, elas imprimem, elas fazem a lista, elas alimentam as planilhas. Por quê? Elas têm organização delas porque elas têm interesse nisso. Faz sentido para elas, entendeu? Ah lá, todo mundo sabe o que tem que fazer, eu não tenho que falar nada para elas. Então, por exemplo, a comercial, ela usa a. Vocês vão na minha clínica, não vão? Quem que vai no dia 9? Lá vai ser mais fácil de eu Quero ir. mostrar. Isso, é importante ir. É importante. Elas vão, ela vai. A comercial, ela alimenta a planilha do como. Então, ali ela coloca os pacientes que agendaram, os leads que não quiseram agendar, as recorrências. Então, a gente tem a planilha de tudo. A Comercial 2 quer fazer atrás de recorrência, ela tem uma planilha para olhar lá e tá, ó, todos esses pacientes aqui, eles precisam, eles estão identificados como recorrência. Tem 6 meses que não vem, tem 1 ano que não vem, entendeu?
É tudo organizado. Quando você organiza a empresa, é muito fácil, gente. É muito fácil de trabalhar. E aí cada um vai atrás do seu. Vocês conseguem entender? Muito complicado tudo que eu tô falando. Não, não é. Eu tô tendo uma dificuldade, Micheline, assim, porque a minha comercial saiu e aí a administrativa está fazendo algumas funções acumuladas da comercial por enquanto. E aí está recebendo a bonificação também da comercial, né? E aí agora ela não quer que eu contrate o comercial porque ela acha que ela dá conta de tudo. E não dá, né? E Mas acaba. ela tá fazendo bem a função do comercial, Ela faz porque ela já trabalhou também com isso. Mas eu mas prefiro ela ela. faz muito bem. Não, Você tá gostando? não, eu estou em processo de contratação, mas está difícil encontrar alguém Não, porque qualificado. é mais fácil você contratar um administrativo do que um comercial, Não, se mas ela for boa. ela não é assim tão despachada, não. Eu prefiro ela no administrativo. E outra coisa, gente, eu não dou moral. Eu não dou moral. Eu falo e tá falado. Então, tipo assim, mas eu não quero não. Para a empresa tem que ser assim. E tá Porque, difícil ó, achar, viu? eu não sei como que vocês fazem na clínica de vocês, mas, ó, eu vou mudando aqui. A parte da consulta nós vamos ter que falar no dia que vocês forem lá na clínica. Porque essa parte é muito trabalhosa. Na minha clínica, existe a clínica M. Klein. Eu sou colaboradora igual as minhas funcionárias. Eu recebo um prolabore. Eu tenho salário. Minhas contas são separadas. Então, tem a conta da M. Klein, que até o administrativo tem acesso. Ela não consegue fazer pagamento, mas ela consegue ver se caiu o Pix, se agendou boleto, ela consegue ver, que é a clínica da empresa. E eu tenho a minha pessoal, que ninguém tem acesso, a minha conta. E eu tenho salário igual todas as meninas lá na clínica. Todo mês eu recebo um salário. E eu vivo desse salário. Quem tem dinheiro é a minha empresa, não sou eu. Porque a gente tem que separar. Eu não posso achar porque eu faturei 500 mil, 1 milhão, sei lá, que eu sou rica. Não, porque, gente, a empresa tem funcionários, a empresa ela precisa ter investimento, vai chegar uma hora que eu vou ter que reformar minha clínica, eu compro tecnologia, pode chegar, sei lá, posso ter algum problema, quebrar alguma coisa, tem que ser separado. Todo mundo da minha clínica sabe disso. Então, na cultura da minha empresa, ela sabe, todas nós trabalhamos para a M. Klein. A gente deixa isso bem claro. É a clínica. É o faturamento da clínica, não é meu. Eu vivo do meu salário. Inclusive, o ano passado, meu salário era muito do baixo, porque eu estava construindo. Então, eu tive que pegar o meu salário e, tipo, menos do que eu recebo hoje era menos que da metade do que eu recebo hoje de salário. Por quê? Porque eu estava investindo, tal, tive que dar uma boa segurada. Então, quando você faz isso na sua clínica e você tem esse posicionamento, o seu time, ele entende melhor a dinâmica. Então, tudo é para a empresa, não é para a Micheline. Então, se nós vamos ter que fazer desse jeito, se agora você vai ter que fazer a função dessa e não vai ganhar nada, não importa. Por quê? Porque nós estamos trabalhando para a M. Klein. Que é a M. Klein que tem que dar dinheiro para poder pagar todo mundo e bonificar todo mundo. Não sou eu. Porque se a M. Klein não tá bem, eu também não ganho salário. Não é só vocês que não ganham, eu também não ganho, entendeu? Então, às vezes parece bobeira você separar o salário, né? Porque parece uma coisa tão óbvia, mas sou eu mesma para essa clínica e sou eu mesma para eu mesma, né? Para que eu tenho que ter duas contas? Mas para a dinâmica da empresa, dos colaboradores e todo mundo entender como funciona essa cultura, é mais fácil. Porque os funcionários param de achar que trabalha para você. Eles trabalham para a clínica. Não é para você, é para a clínica que eles trabalham. Entendeu? Então, na minha clínica, por exemplo, uma funcionária saiu.
Saiu de licença maternidade. Ela ganhava sobre o faturamento bruto. Ela ficou 4 meses sem trabalhar, todo mundo fez o que tinha que fazer dela e ninguém foi bonificado. Por que eu não vou bonificar? Porque não é seu cargo. Agora, uma coisa é a gente fazer mudança de cargo. Aí nós mudamos. A partir de hoje, o seu cargo é esse. Mesmo assim, ela vai trabalhar nesse cargo pelo menos 3 meses para depois ela entrar numa bonificação. Entendeu? Então, ela tá fazendo aquela função lá do comercial, tá? Você tá pagando ela porque tem que pagar. O comercial, eu acho que ele tem que receber, porque senão ele não traz lead. Mas ela tem que entender que, para o bem da empresa, tem que ter alguém só fazendo isso. Eu também passo isso com a minha comercial. A minha comercial, ela quer dar conta de mais coisas. Só que o comercial, ele não consegue dar conta de mais coisas, porque para cada 7 conversas, você agenda 1. Isso eu tô falando de um cenário positivo. Positivo. Às vezes você conversa com 10 para agendar 1. Entendeu? Então, imagina, para agendar 10 pessoas, ela tem que conversar com 100. Olha o tanto de tempo que toma isso. E, gente, e às vezes esse 100 não é uma mensagem. É uma semana conversando com a pessoa, para no final ela sumir e não agendar. Entendeu? Então, assim, ela não pode ficar perdendo tempo fazendo outras coisas. O comercial realmente tem que fazer só isso. Micheline, só uma pergunta. Pode fazer. Quanto que você acha que precisa a gente investir no Google, no tráfego, para a gente começar a ter um valor razoável de leads? Assim, uma média que você acha que a partir dali vale a pena? Porque eu estou investindo R$ 1.100 e eu estou tendo 20 leads, 30 leads. Aí, para Por converter, dia? não está sendo por dia, está sendo tipo uns 30 leads por semana. Está muito baixo. E eu não acho que seja um valor tão baixo. Então, eu estou na dúvida, assim, sabe? Por Tá isso que caro o teu lead. tá caro, tá caríssimo. E aí, quem tem que me posicionar isso é a equipe de marketing. E esse anúncio não tá performando bem. Tem que achar um anúncio que vai sair mais barato. Tá. Então, o que você vai falar para ele? Eu não acho que o segredo é você aumentar o valor. Eu também, porque eu acho Eu que acho daí que é trocar o anúncio. Porque daí, aí sim, vamos supor, você fez um anúncio novo, mudou o estilo de anúncio. Pede para o seu marketing, você fala assim, ó, eu quero saber quais são os anúncios que estão performando melhor. Aí ele vai falar, ó, é esse e esse. Quanto que está saindo o lead? Ah, está saindo, sei lá, R$ 30, R$ 50, muito caro. muito caro. Muito caro. Aí você fala assim, não, tá muito caro, nós precisamos de lead mais barato, tá muito caro. Aí você vai mudando o anúncio. Vamos supor que tem um lead lá, tem um anúncio que tá dando bom. Nossa, esse eu vi que deu diferente, essa semana veio mais gente. Aí você injetar mais dinheiro. O meu tá lá fazendo testes e testes e testes, eu não tô vendo essa conversão, sabe? Isso tá Mas me deixando o tráfego é assim mesmo, é um teste eterno. doente já. Eu acho que não é muito sobre o valor, eu acho que é mais sobre o anúncio. Aí, depois que você encontra o anúncio, aí você vai e aumenta um pouquinho, aumenta raio, aumenta o valor de investimento, mas o tráfego, gente, na nossa área, não espere muito. Já fiz Mas muito tráfego, eu faço tráfego até como que hoje. você atrai paciente, se não é pelo tráfego? Porque tudo bem, você já tem um nome e as pessoas já te procuram pelo teu trabalho, pelo teu nome. Mas quando você estava começando, você contava com o que além da indicação e do tráfego? Só Porque isso. E paciência. E paciência. Porque assim, ó, o que eu quero dizer do tráfego, para você não esperar muito do tráfego? Porque a gente fica esperando conversão imediata.
O tráfego, pode falar quem quiser, pode falar o melhor gestor de tráfego. Eu já fiz tráfego com tudo quanto é pessoa que você pode imaginar. Quem que tá aqui? Deixa eu ver. A Fran não tá aqui, que ela conhece um que eu já fiz também, que é super famoso, tal. Para mim, na nossa área, o tráfego ele é mais médio e longo prazo. Ninguém lead, a não ser que você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, nenhum lead frio vai clicar lá e vai falar assim, tá bom, vou agendar e vou fechar um orçamento de 10 mil. Não vai. Então, se a gente fica esperando isso, a gente se frustra porque a gente fala, tô fazendo tráfego e não tá tendo agendamento. Mas o que para mim importa? Eu cheguei nessa conclusão na minha vida. Ruim com tráfego, pior sem tráfego. Para mim, o que manda é o meu faturamento no ano. Então, se eu faturei X em 2024 e esse ano eu faturar 2X, de tudo um pouco que eu fiz deu certo. O que não pode é, em relação ao ano passado, você não está melhorando em nada. Entendeu? Tem que estar crescendo um pouquinho. Igual, um pouquinho, pode estar pior. Então, eu vejo ele mais como um movimento, sabe? De você ser vista, de você fidelizar lá, de você estar sempre aparecendo. Aí a hora que vem o gatilho daquela pessoa, lembra de você e tal. Mas a gente ficar esperando. Veio 100 leads e eu consegui converter 15 essa semana. Vou te falar. Se esse 100 for frio, talvez você não agende nem 2. Você entendeu? Tem que estar lá, aí ele vai ser frio. Aí a gente vai, aí esse comercial vai lembrar que ele é frio. Aí a gente tem que deixar ele morno, aí a gente tem que deixar ele um pouquinho mais quentinho, aí a gente tem que aquecer até a hora que ele vai. E isso leva um tempo. Eu tenho certeza que vocês devem ter alguém que falou assim: eu te acompanho tem 2 anos. Aí agora eu resolvi marcar. Aqui. Olha aí. Entendeu? Eu te cozinhando. Era um lead frio que foi indo, levou 2 anos para agendar. E às vezes a gente quer fazer um tráfego, gastar 3 mil e falar assim, nossa, então esse mês eu tive 50 consultas. Não é assim, gente. Não é, porque a gente mora em cidades que normalmente o paciente ele quer conhecer quem que é, quer ter alguém que já foi, quer ver os resultados, quer esperar um pouquinho. Eu não vou. Você vai em alguém assim, que você olhou lá um anúncio e você vai lá e opera? E faz a cirurgia, e já liga, e agenda, que já vai? eu fiquei em dúvida, porque eu tenho uma amiga que gasta 40 mil em tráfego, 40 mil, e reverte aí 300, 400 mil. Eu não consigo. E aí eu falo, será que eu estou investindo Mas ela pouco reverte isso no faturamento no geral, né? Porque não tem faturamento como saber. mensal dela? Ela falou que Mensal. gasta por mês 40 mil de tráfego. Eu falei, então tá, eu não, eu, Então ela tá gastando muito, tá? Você fala pra ela. eu não tenho Muito. tudo isso. Não, muito, ó, ela tá louca. Né? Ela Não, falou, eu já tiro faturei 500 muito mil. mais que isso e eu nunca gastei mais que 10. Ela falou, eu tiro 500 mil por mês, põe 40 mil no tráfego. Eu falei, mas, gente, para colocar 40 mil no tráfego é muito dinheiro. Não, vou te falar, ó. Esses tempos eu tava fazendo um tráfego que eu tava gastando 17 mil por mês. Aí eu falei, esse negócio tô gastando demais. Aí eu fui e baixei pra. Agora tá dando 6. Tá melhor. Tá dando mais agendamento, meu faturamento tá maior do que quando eu tava gastando 17. 17. Entendeu? Sim. É mais sobre o tipo de anúncio que vai ser, é mais sobre para quem que ele tá mandando esse público. Uhum. O nosso público tem que ser qualificado, gente. Não adianta mandar lá tráfego só para a área. Tem que qualificar. Tem que ter gente que tem poder aquisitivo. Não adianta só número. Entenderam? Vocês têm mais alguma dúvida? Micheline, eu posso fazer uma pergunta aqui rapidinho? Pode. Assim, são duas coisas, na verdade. Alguma função da sua clínica é por inteligência artificial? E a segunda, calma, que estava na ponta da minha língua, eu esqueci. Mas vai me perguntando isso. Vai me respondendo isso por enquanto.
A parte do agendamento dos leads que estão frios, a gente está começando a fazer. Com o IA. Tá me ouvindo? Cortou o Eu tô. microfone? Não, tá, tô ouvindo. É que eu fiz uma pergunta no chat. Ah, isso. Você tem mais de um número de WhatsApp? Tipo, é comercial tá falando com esse lead, daí para Um secretária monte. você tem vários Tenho números de WhatsApp. vários. Tá. Eu tenho o telefone aqui da comercial, o telefone da recepção, o do administrativo, o do financeiro. Entendi. E as pacientes não se confundem muito com isso. Por exemplo, tem um número de agendamento e pós-procedimento. Aí elas precisam falar com alguém, elas mandam mensagem no telefone errado. Às vezes acontece isso, mas beleza. Você consegue. Não, é que lá na clínica é meio difícil acontecer isso, porque assim, a comercial, o telefone dela é só em tráfego e Google, minha página no Instagram. Então, ali só vai chegar novos. Você entende? Tá, entendi. Da comercial. Aí, o que envolve paciente, aí a auxiliar e a recepção, elas usam mesmo. Então, se cair com uma ou com outra, não tem problema, porque elas abrem o mesmo WhatsApp. Certo. Beleza. Aí a do financeiro, vamos supor que daí a menina errou, porque ela tem o número do financeiro. Não tem problema, porque daí elas direcionam. Tá. Beleza. Perfeito, então. Muito obrigada. Micheline, eu tenho uma dúvida também. Pode É, perguntar. igual você perguntou para mim, é você que passa o orçamento e hoje na clínica sou eu que passo. Na tua clínica, é você que passa ou você tem alguém que passa o orçamento para paciente? Eu até conversei sobre isso com o Alex no acompanhamento individual, porque a gente fica tão perdida, falam que dentista não pode mexer com dinheiro, o paciente tem que olhar você como prestador de serviço e não como dinheiro e tal, e eu fico meio com dúvida em relação a isso. É assim, ó, o melhor é você passar. Uhum. Não tudo. Passa tudo, beleza, vamos fazer, tá tudo certo, tal. Fulana, ó, ela vai fazer em 10 vezes, passa para ela ali, tal. Porque não pode dar muito tempo para pensar. Mas é melhor isso, tá? Eu tô te falando que eu já fiz um monte de mentoria e é o que eles ensinam. Uhum. Mas eu vou te falar que às vezes não dá tempo para mim. Eu tento fazer mais ou menos isso. Porque daí às vezes aí eu passo, eu dou uma noção para ela para sentir a febre. Só falo assim, ó, então, ó, tudo isso aqui que eu coloquei para você ficou 25 mil. Só para eu sentir a febre. Se tipo, nossa, não, 25 tá muito para ela. Aí ela, não, mas você quer deu, não, ó, então vamos fazer o seguinte, tal. Aí eu já senti. Aí eu já chego na Nath e falo, Nath, ó, essa paciente já falou que o máximo que ela pode investir vai ser 7 mil. Então, ó, vamos priorizar isso aqui. Eu tô passando ela aqui e você resolve para mim. Eu tenho que atender. Quando eu Entendi. tenho tempo, eu já faço mais organizado. É melhor. Só que assim, desde que a gente entenda as estratégias das vendas, né? Porque se você não tiver, às vezes você tiver algumas crenças limitantes, às vezes é melhor outra pessoa passar. O Alex está trabalhando isso comigo. Né? Porque daí você ali na hora fica com dó, aí às vezes você acaba dando desconto demais, aí talvez é melhor você, né? Comigo já foi assim, tá, Nath? Eu tô lembrando da Nath, Mário. E aí, na época, quando eu senti isso, que eu não estava conseguindo aumentar meu ticket médio, eu comecei a perceber isso, que eu não conseguia aumentar meu ticket médio. E aí eu falei assim, eu acho que o problema sou eu. Porque eu acho que eu tinha na minha cabeça até um valor que era aceitável na minha cabeça e eu não conseguia sair daquilo. E aí eu peguei e deleguei total isso aí. Deleguei total. E a Nath, ela não tem problema nenhum. Ela passa, tipo, 30 mil como se fosse uma caneta. Ela é bem resolvida quanto a isso. E aí, quando ela saiu de licença maternidade, eu senti, porque daí as outras não eram igual ela.
E aí eu tive que voltar para essa função, para não perder o orçamento, entendeu? Aí eu tive que Entendi. regredir, aí eu voltei a passar. Então agora a Nath voltou, mas ela voltou sexta-feira. Então, provavelmente ela vai. Eu não estou dando tudo porque ela ainda está meio enferrujada, né? Digamos, ela está voltando ali a mexer no sistema e tal, mas em breve ela é uma funcionária que eu não preciso ficar me preocupando muito, não. Eu só dou meio que uma ideia ali para o paciente de valores, sinto até onde ele pode ir, porque também eu não posso jogar um valor muito alto, porque se chegar lá com ela, ele assusta, entendeu? Então eu meio que vou só até um ponto onde eu sim, tá, mas o que você está disposto a fazer? O que você quer fazer por etapa? Você vai fazer. Você pensa em fazer tudo, só para poder direcionar melhor. Mas assim, do jeito que você está fazendo, se você não tiver crença limitante, você for uma boa vendedora, eu acho que o melhor sempre vai ser o profissional, tá? Entendi. Uhum. Mas se não, talvez é melhor você pedir uma ajuda. Perfeito. Obrigada. Mais alguém tem alguma dúvida? Gostaram, gente? Foi válido para vocês? Conseguiram entender? Eu quis trazer uma coisa assim, bem do modelo da clínica mesmo, para vocês colocarem em prática, entender como que funciona, porque às vezes a gente vai em mentorias e coisas assim, é tudo tão superficial, ninguém fala nada, ninguém dá dados de nada, e a gente sai com a cabeça sem saber como colocar em prática. Então, sobre a primeira consulta. Você vai vir no dia? Porque nós vamos levar mais um tempo nisso. Aí, o que eu pensei? Eu pensei da gente falar, quem for vir, eu posso tentar ver com o Alex como nós vamos fazer, mas eu acho que todas vão vir, né? E aí vocês vão vir, vão falar com as meninas, vão ver como que funciona, e a gente faz um modelo para vocês entenderem como que é. Pode ser? Porque hoje já não vai dar mais. Mas eu não quero deixar vocês sem esse conteúdo, tá? Nem que a gente tiver que depois encaixar a primeira consulta. Esse do filmado não dá, Gabi. Já tentei fazer uma outra mentoria, não dá, porque a gente fica andando, aí eu teria que ter um videomaker, aí teria que ter uma mega estrutura, não dá para poder filmar. Porque se desse, até eu já teria feito isso, já teria vendido esse produto. Mas daí eu tenho que montar uma mega estrutura, vocês entendem? Para poder ficar com áudio, para poder entender certinho. Quando vocês vierem, e a gente vai ficar meio período junto nisso aí a gente vai fazer setor por setor, entendeu? Aí vai estar lá a mina da recepção. Aí vocês vão conversar com a mina da recepção. Vai conversar com a financeiro, comercial, entendeu? Mas eu entendo o que você falou, talvez você não vai conseguir. Você tem que vir. Você tem que vir. De qualquer. É a parte, eu acho que assim. Gente, hoje eu cobro para uma pessoa ficar lá na clínica, se ela quiser ir, eu cobro 20 mil para não ir. Eu já faço isso para não ir. Você entendeu? Porque eu não quero que vai mesmo. Então, assim, eu acho que é imperdível. Mas, de qualquer jeito, eu vou dar um jeito, eu vou falar com o Alex para ele me enfiar em algum módulo e eu falar só de orçamento, de vender orçamento, primeira consulta. Tá bom? Para não ficar sem o conteúdo. Porque eu tinha falado que eu quero falar sobre isso, que eu acho que é importante também essa questão de vem o paciente, aí tem potencial e aí você perde aquele potencial. Você entendeu? Beleza? Tranquilo? A Mariane. Nossa, a cara da Mariane. Tá, e aí vocês me cobrem amanhã, porque eu já esqueci. É porque eu tenho um mini Henrico aqui em casa, na versão feminina. Sei. Então coloquem lá para eu lembrar amanhã e aí eu vou mandando para vocês, tá? Beleza? Beleza.
Boa semana para vocês. Coloquem em prática, mudem a cabeça de vocês. Se a sua funcionária não está ganhando nada, comece a bonificar. Não precisa também sair a louca e falando, ó, a partir de hoje você vai ganhar disso, você vai ganhar daquilo, você vai ganhar mais isso, você vai ganhar mais assado. Não, não é assim. Vamos degrau por degrau. Então, ó, a partir de agora eu vejo que você é comprometida, eu quero te pagar um pouco a mais. Então, nós vamos fazer assim, ó. Até isso, isso, isso. Vai devagar, tá? Não precisa chegar amanhã já e bonificar tudo, porque senão a gente perde as cartas na manga, né? Então, você tem que ir indo aos pouquinhos também pra gente ir vendo dançar conforme a música. E a bonificação, ela é isso. Hoje você vai começar fazendo uma, duas, depois com outra funcionária você tem que fazer mais aquilo, e montando de um jeito que todo mundo no final vai ganhar um pouco a mais e todo mundo vai se ajudar para poder bater a meta. Beleza? Beijo, boa noite para vocês. Boa semana, noite. fiquem com Deus. Boa Até semana. mais. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.